O rito ordinário, a mecânica da violência que veste a máscara do cotidiano. No coração de uma vila aparentemente pacífica, onde os moradores se cumprimentam com familiaridade, onde crianças correm despreocupadas e o verão marca o início das colheitas, uma cena brutal se desdobra sem histeria, sem surpresa, sem questionamento. A Loteria, de Shirley Jackson, publicado em 1948, é um dos textos mais impactantes e reveladores da literatura moderna, não porque apela à violência gráfica ou a distorções extraordinárias da realidade, mas exatamente por sua capacidade de mostrar o horror enraizado no comum. Um horror ritualizado, socialmente aceito e legitimado por uma lógica invisível de tradição e obediência. A narrativa de Jackson é curta, quase anônima em seu estilo, mas devastadora em sua estrutura simbólica. À primeira leitura, o leitor é levado por uma rotina tranquila. Nada parece fora do lugar. Mas a normalidade, aqui, é a armadilha. É precisamente a ausência de conflito aparente que torna o conto tão incômodo. A violência extrema ocorre em um espaço onde tudo está normal. E é nesse ponto que surge a nossa primeira interrogação. Como o horror pode ser incorporado à normalidade coletiva? A multidão que pensa por nós. A resposta começa com uma reflexão profunda sobre o papel da multidão no apagamento da responsabilidade individual. A vila de A Loteria é composta por pessoas comuns. Não há vilões caricatos, nem heróis trágicos. O que há é uma comunidade unida por um propósito antigo, cujo sentido se perdeu no tempo, mas cuja prática continua intacta: a realização anual de uma loteria que culmina com o apedrejamento público de um dos próprios moradores, escolhido ao acaso. Shirley Jackson nos entrega, aqui, uma versão moderna daquilo que o antropólogo e filósofo René Girard chamou de mecanismo do bode expiatório. Segundo Girard, sociedades humanas, quando atravessadas por tensões internas, rivalidades, disputas, medos difusos, canalizam essas energias destrutivas para um único alvo, escolhido arbitrariamente, mas legitimado por uma estrutura simbólica que racionaliza a violência. Esse alvo é o bode expiatório, alguém cuja morte ou sacrifício restaura momentaneamente a paz e a coesão do grupo. Em A Loteria, esse mecanismo é explícito. A loteria é o dispositivo simbólico que reveste a escolha aleatória com um verniz de justiça. Todos participam do sorteio. Todos aceitam suas regras. Quando o nome é revelado, não há espaço para dúvida, indignação ou questionamento. A morte é aceita como necessária, natural, até banal. Girard afirma que a violência fundadora está na origem de toda a cultura humana. Ao converter o caos em ordem por meio do sacrifício de um indivíduo, os grupos criam mitos, tradições, instituições e os sustentam com o silêncio. A vila de Jackson é uma miniatura perfeita desse sistema. Uma sociedade que continua a praticar um ritual violento porque, em algum momento, isso funcionou para manter a estabilidade. E o mais perturbador, ninguém mais sabe por quê. A violência como ordem. O ponto nevrálgico de A Loteria está na transformação da violência em rotina. Ela não aparece como um ato impulsivo, mas como uma função social. A execução ritual acontece com a mesma naturalidade com que se planta ou se colhe. Ao fazer isso, Jackson revela uma das verdades mais sombrias da vida em comunidade. A barbárie não precisa de ódio para acontecer. Basta que ela esteja institucionalizada. Esse processo é potencializado pelo que Hannah Arendt, em seu ensaio Eichmann em Jerusalém, chamaria mais tarde de banalidade do mal. Embora Arendt ainda não tenha formulado esse conceito quando o conto foi publicado, a lógica já está presente. A ideia de que a maior parte da violência humana não é cometida por monstros, mas por sujeitos comuns que, ao seguir ordens ou tradições, deixam de pensar criticamente. Quando Arendt analisa Adolf Eichmann, ela não encontra um psicopata, mas um burocrata. Alguém que cumpria seu dever. Do mesmo modo, os habitantes da vila não parecem cruéis. Eles apenas seguem um ritual. O Sr. Summers organiza a loteria com a calma de um contador. A Sra. Hutchinson
Quando vê seu nome ser sorteado, grita que não é justo, mas em nenhum momento questiona a existência do ritual. Sua revolta não é ética, é pessoal. Ela aceita a lógica até o momento em que é atingida por ela. É exatamente aí que mora o perigo mais profundo desse conto. Ele nos obriga a perguntar quantas vezes, em nome da tradição, do dever ou da ordem, participamos de sistemas violentos sem jamais questionar seus fundamentos. Tradição. A cegueira hereditária. Um dos aspectos mais sinistros do conto é a maneira como a tradição é tratada. O Sr. Warner, o morador mais velho da vila, afirma com convicção que abandonar a loteria seria um retrocesso. Já não se faz como antigamente, diz ele, lamentando mudanças insignificantes no ritual, como o abandono de certas fórmulas orais. Para Warner, a manutenção da tradição é uma virtude em si, mesmo que essa tradição envolva o assassinato público de um inocente. É aqui que vemos a força da tradição como instrumento de conservação da violência simbólica. A tradição, enquanto não confrontada, torna-se uma desculpa perfeita para a repetição do inaceitável. Ninguém mais se lembra da origem da loteria, mas todos participam dela. A tradição esvazia a responsabilidade, dilui a culpa, reforça a obediência. Girard apontava que os mitos antigos são versões encobertas de linchamentos, heróis assassinados, deuses sacrificados, monstros apedrejados. Tudo isso pode ser lido como ecos de um mecanismo social profundo, no qual o grupo afirma sua unidade através da destruição do outro. A loteria revela que, mesmo nas sociedades modernas, esse mecanismo continua ativo, não mais revestido de mitologia, mas agora camuflado pela burocracia, pela linguagem, pela normalidade. O leitor como cúmplice. Jackson faz algo extraordinário. Ela transforma o leitor em cúmplice. A construção do conto é feita para nos enganar. Somos levados a acreditar que se trata de uma celebração inocente, talvez uma festividade rural. Só nas últimas linhas, quando a violência irrompe com brutalidade seca, é que entendemos o verdadeiro significado do que estávamos lendo. E, nesse momento, já é tarde. Nós também assistimos em silêncio. A genialidade do conto está justamente em nos mostrar como o conformismo opera. Ele não exige que sejamos maus, apenas que deixemos de pensar. O mal, na visão de Jackson e mais tarde de Arendt, é um produto do pensamento ausente, da consciência adormecida, do costume que já não precisa de justificativas. Parte 2. A obediência silenciosa. O julgamento moral dissolvido na multidão. Se a primeira parte de nossa jornada nos apresentou a estrutura simbólica da violência em A Loteria, sob a lente de René Girard e do mecanismo do bode expiatório, agora nos voltamos à figura mais inquietante da narrativa de Shirley Jackson. O cidadão comum. Não o vilão, não o rebelde, mas o indivíduo mediano, conformado, obediente. Aquele que lança a pedra sem tremor na mão, não por prazer, mas porque é assim que sempre foi feito. É nesse personagem comum, anônimo e silencioso, que encontramos a encarnação perfeita daquilo que Hannah Arendt descreveu como a banalidade do mal. Um conceito que à primeira vista soa paradoxal. Afinal, como o mal pode ser banal? Eichmann e a face cinza da maldade. Em 1961, Arendt foi enviada a Jerusalém para cobrir o julgamento de Adolf Eichmann, um dos principais organizadores da logística nazista durante o Holocausto. O que ela encontrou não foi um monstro, tampouco um fanático ideológico. Eichmann, em sua postura, fala e comportamento, parecia mais um burocrata metódico e comum. Arendt ficou chocada com o vazio moral desse homem, não por sua crueldade, mas por sua incapacidade de pensar eticamente. Ele afirmava apenas ter seguido ordens, repetia mecanicamente que estava cumprindo seu dever. Foi a partir dessa constatação que Arendt formulou a ideia da banalidade do mal. O mal extremo pode ser cometido por pessoas absolutamente comuns, não por psicopatas ou sádicos, mas por sujeitos que abriram mão da capacidade de julgar por si mesmos, que abdicaram do pensamento crítico em nome da ordem, tradição, da autoridade.
E não é exatamente esse o perfil dos personagens em A Loteria? Nenhum dos moradores questiona o ritual. Nenhum se recusa a participar. Mesmo as crianças recolhem pedras para o apedrejamento. Quando o sorteio revela o nome da senhora Hutchinson, a transição para a violência é instantânea, quase automática. Não há hesitação, não há culpa, não há conflito visível. O mal se realiza sem emoção, e isso o torna ainda mais terrível. Pensar é perigoso. Arendt defendia que o ato de pensar é, por excelência, o antídoto contra o mal. Pensar implica pausar, refletir, duvidar, romper com a corrente automática da ação. No entanto, pensar também é arriscado. Ele pode nos colocar em desacordo com o grupo, com as tradições, com as autoridades. Por isso, muitas vezes, as pessoas preferem não pensar. Em A Loteria, a suspensão do pensamento é quase total. A tradição não é explicada, a necessidade do ritual não é debatida. E isso não é um acidente narrativo. É o ponto central da crítica de Jackson. A autora constrói uma sociedade onde o julgamento moral foi terceirizado, entregue a um processo mecânico, a uma estrutura opaca que ninguém ousa examinar. A figura de Tessie Hutchinson ilustra isso de forma trágica. Ela protesta, sim, mas não contra a existência da loteria, apenas contra o fato de ter sido sorteada. Quando o processo ameaça alguém, é aceitável. Quando ameaça a si mesma, é injusto. Isso mostra que, mesmo diante da violência, o impulso de questionamento moral não surge espontaneamente. Ele é engolido pelo medo de romper com o coletivo. E aqui chegamos a uma questão essencial. Até que ponto estamos dispostos a manter a paz social às custas da justiça? O mal que vem da superfície. A crítica de Arendt ao julgamento de Eichmann extrapola a questão do Holocausto. O que ela percebe é que o verdadeiro perigo das sociedades modernas não está nas figuras visivelmente maléficas, mas na capacidade dessas sociedades de normalizar a violência estrutural. O mal se esconde nas rotinas, nos formulários, nas regras e nos protocolos. Ele se traveste de dever, de tradição, de procedimento. Essa é a tragédia que a loteria escancara. A ritualização da violência, a ponto de ela parecer razoável, até necessária. E isso não se restringe à ficção. Vemos isso em linchamentos simbólicos nas redes sociais, em políticas públicas que excluem e matam silenciosamente, em sistemas jurídicos que operam com base em desigualdades naturalizadas. A loteria moderna não precisa de um sorteio literal. Ela está presente nas engrenagens invisíveis que escolhem quem vive e quem morre, quem tem acesso e quem é excluído, quem pertence e quem é sacrificado em nome da ordem. O lugar da consciência em tempos de obediência. Se a obediência sem questionamento é a base da banalidade do mal, a resistência ética começa no espaço mais íntimo da consciência. Arendt insistia que o mal absoluto só é possível quando os indivíduos se recusam a escutar sua própria voz interior, quando aceitam normas exteriores como verdades absolutas e deixam de duvidar, de perguntar, de dizer não. Mas dizer não é perigoso. Em A Loteria, o custo da dissidência é alto, mesmo que hipotético. Não há menção a alguém que tenha se recusado a participar do ritual, o que sugere que a própria ideia da recusa foi extinta da linguagem da vila. Quando uma cultura suprime até a possibilidade do desacordo, o mal se perpetua de forma absoluta. Consciência moral, nesse contexto, não é um luxo filosófico, é uma forma de resistência. Pensar, e mais ainda, agir a partir do pensamento, torna-se um ato de coragem radical. A sociedade de A Loteria fracassa moralmente porque seus membros optaram por seguir o fluxo. O mal triunfa quando ninguém mais está disposto a parar e pensar. A loteria somos nós. A conclusão inevitável, e talvez mais incômoda, é que a loteria não é sobre os outros. É sobre nós, sobre todas as vezes em que aceitamos injustiças porque era mais fácil, mais seguro ou mais conveniente. Sobre cada estrutura que reproduz violências e que continuamos a aceitar porque sempre foi assim. Arendt nos força a perguntar: o que é mais perigoso?
Um tirano que comanda atrocidades ou uma multidão obediente que não ousa dizer isso está errado? A resposta está no cotidiano. Está nas decisões pequenas que tomamos todos os dias. Está na maneira como tratamos os diferentes, os vulneráveis, os desviantes. Está nas vezes em que silenciamos diante do absurdo, esperando que alguém mais haja por nós. E talvez a maior provocação deixada por Arendt e ressoada por Shirley Jackson seja esta: o mal não precisa de monstros, basta uma multidão obediente. Parte 3. A sombra e o espelho. A projeção do mal coletivo em Jung. Enquanto René Girard revela o mecanismo ritual que estrutura o sacrifício e Hannah Arendt expõe a corrosão moral pela obediência, Carl Jung nos obriga a olhar para dentro. Sua psicologia profunda ilumina aquilo que, mesmo quando negado, atua de forma decisiva: o inconsciente coletivo e suas forças arquetípicas. Em A Loteria, não se trata apenas de uma comunidade obediente ou de uma tradição bárbara. Trata-se também de um fenômeno psíquico coletivo, onde os moradores da vila projetam suas próprias sombras, seus impulsos reprimidos, seus medos, suas culpas, sobre a vítima escolhida. Se Girard fala do bode expiatório como uma necessidade social, e Arendt mostra o perigo da obediência sem reflexão, Jung nos oferece um terceiro vértice: a necessidade psíquica de projetar o mal para fora, a fim de preservar a ilusão da bondade interna. A sombra. O que negamos, mas somos. Em sua obra, O Homem e seus Símbolos, 1964, Jung apresenta a sombra como a parte da psique que contém tudo aquilo que o ego consciente se recusa a reconhecer: medo, agressividade, inveja, vaidade, desejo de poder. Tudo isso é recalcado porque ameaça a imagem que construímos de nós mesmos. No entanto, a sombra não desaparece. Ela atua à margem da consciência, buscando formas de expressão indiretas, simbólicas e, frequentemente, perigosas. Na vila de A Loteria, todos os moradores mantêm uma aparência civilizada. São pacíficos, corteses, amigos. Mas uma vez por ano, eles se reúnem para um ritual que libera, de forma socialmente autorizada, toda a violência que se acumula em silêncio. A vítima sorteada é o recipiente da sombra coletiva, o espelho no qual todos despejam aquilo que se recusam a ver em si mesmos. Esse é um mecanismo clássico da psicologia junguiana: a projeção. O mal não é reconhecido como interno, mas transferido para o outro. O escolhido deixa de ser uma pessoa e se torna um símbolo, o portador da culpa, o agente do caos, o necessário para o equilíbrio. Ele é desumanizado porque carrega, simbolicamente, tudo o que a vila não suporta ver refletido nela mesma. A função arquetípica do sacrifício. Jung identificou no inconsciente coletivo a existência de arquétipos universais, imagens primordiais que moldam o modo como percebemos o mundo. Entre esses arquétipos está o sacrificado, figura que aparece em mitos, religiões, contos e tradições de todos os povos. O sacrificado é aquele que, morrendo, restaura a ordem. Ele encarna o sofrimento necessário para o renascimento da comunidade. Na tradição cristã, temos o Cristo crucificado. Nos rituais pagãos, o rei do outono morre para que a primavera possa surgir. Em culturas antigas, o prisioneiro ou o escravo era morto para apaziguar os deuses. A loteria, com seu tom seco e sem religiosidade, é uma versão moderna e perversa desse arquétipo. Não há transcendência no sacrifício, não há divindade a ser aplacada. Há apenas a repetição de um ato vazio, cujo significado já se perdeu, mas cuja forma permanece viva, porque responde a uma necessidade inconsciente: canalizar o medo, a angústia, a escuridão interna. É por isso que o conto é tão perturbador. Ele mostra que o arquétipo do sacrifício não desapareceu com o avanço da razão moderna. Apenas se adaptou. Onde antes havia oferendas aos deuses, agora há burocracia. Onde antes havia sacerdotes, agora há comitês. Mas o gesto simbólico, matar um para que os outros se sintam seguros, continua ativo nas profundezas do inconsciente coletivo. O perigo de não integrar a sombra. Para Jung,
A cura psíquica começa pela integração da sombra, ou seja, reconhecer que somos contraditórios, imperfeitos, capazes tanto de amor quanto de ódio. Negar isso é abrir espaço para que a sombra se manifeste de forma destrutiva, como violência, intolerância, fanatismo ou repressão. Na vila de Aloteria, ninguém fala da violência o resto do ano. O ritual é um ponto fora da curva, mas absolutamente necessário. Isso revela que a comunidade não é capaz de integrar sua própria escuridão. Ao invés disso, ela a externaliza, cria um símbolo para contê-la, a loteria, e perpetua o ciclo. O mal, então, não é enfrentado, mas ritualizado. Isso impede o crescimento psíquico, tanto do indivíduo quanto do grupo. Essa dinâmica é visível em sociedades inteiras. Grupos humanos tendem a projetar sua sombra em minorias, estrangeiros, dissidentes. O inimigo é sempre o outro. Isso evita o desconforto de se ver no espelho. O sacrifício simbólico do outro mantém a ilusão da pureza interna. Jung advertia: aqueles que não enfrentam sua sombra serão guiados por ela, e a chamarão de destino. A vila de Aloteria é, nesse sentido, vítima de seu próprio inconsciente. Ao negar o mal dentro de si, ela o materializa ciclicamente e o mata, como se isso resolvesse algo. Mas não resolve. No ano seguinte, o ritual será repetido. A sombra permanece intacta. Indivíduo versus inconsciente coletivo. Um dos aspectos mais sombrios do inconsciente coletivo é sua força niveladora. Ele pressiona os indivíduos a agirem conforme padrões arquetípicos, mesmo quando esses padrões são destrutivos. Para Jung, libertar-se dessa força exige uma jornada interior, o processo de individuação. Esse processo consiste em tornar-se consciente de si mesmo, incluindo seus aspectos sombrios, para agir com autonomia moral. No conto de Jackson, essa individuação não ocorre com ninguém. Personagens estão fundidos ao inconsciente coletivo da vila. Seus gestos são automáticos. Suas falas repetem frases antigas. Seus julgamentos são ausentes. A consciência individual foi absorvida pela psique grupal. E isso torna a violência inevitável. Tessie Hutchinson, ao gritar "não é justo", parece por um momento romper com o ciclo. Mas sua reação é egoísta, instintiva, não fruto de reflexão. Ela não percebe o sistema como um todo, apenas sua posição nele. Por isso, sua resistência é inútil. Ela é tragada pela mesma lógica que ajudou a manter enquanto estava a salvo. O chamado à consciência. A leitura junguiana de A Loteria nos convida a um confronto interno. A violência, o conformismo, a obediência, todos esses elementos sociais têm raízes na psique. Ignorar a sombra é perpetuar o ciclo da violência simbólica. Integrá-la é o primeiro passo para escapar da repetição inconsciente. Somos, todos, parte de comunidades. E toda comunidade carrega seus mitos, seus medos, seus rituais. Mas o que diferencia o humano consciente do mero repetidor de padrões arquetípicos é a capacidade de se perguntar: isso que faço é justo? Isso que aceito faz sentido? Isso que ataco não será aquilo que nego em mim? A vila de Aloteria não se faz essas perguntas. Ela apenas repete. Porque repetir é mais fácil que pensar. É mais seguro que duvidar. Mas é nesse silêncio que a sombra cresce, até que precise ser apedrejada outra vez. Parte 4. A liberdade que ameaça. Erich Fromm e o medo de escolher por si mesmo. Depois de mergulharmos na mecânica da violência simbólica, Girard, na banalidade da obediência, Arendt, e na projeção da sombra coletiva, Jung, somos agora convocados a encarar uma questão decisiva. Por que aceitamos tudo isso? Por que a vila em A Loteria se submete, ano após ano, a um ritual que todos sabem ser bárbaro? Por que não há revolta, não há fuga, não há renúncia? A resposta pode estar menos no mal e mais no medo. Não o medo da morte ou da punição, mas um medo mais profundo e existencial. O medo da liberdade. Essa é a tese central de Erich Fromm, psicólogo social, filósofo humanista e crítico implacável das estruturas modernas de poder. Em O Medo à Liberdade, 1941, ele argumenta que o ser humano,
Ao conquistar a autonomia, ao se libertar de dogmas e autoridades externas, não necessariamente se torna livre, muitas vezes se torna ansioso, perdido, vulnerável. A liberdade, longe de ser apenas um bem, é também um fardo, e diante dele, muitos escolhem a servidão. A liberdade como peso existencial. A modernidade, com seu processo de secularização e racionalização, destruiu muitos dos pilares tradicionais que sustentavam a vida humana: religião, comunidade, autoridade monárquica. Isso, em teoria, liberou o indivíduo. Mas essa libertação trouxe também solidão, insegurança, responsabilidade total por si mesmo. Fromm afirma que o homem moderno, diante da liberdade, frequentemente entra em colapso psíquico. Ele sente que deve criar sentido, fazer escolhas morais, responder por seus atos, e tudo isso sem garantias absolutas. A liberdade, nesse contexto, não é um presente, mas um desafio existencial. E muitos não estão prontos para enfrentá-la. A vila de A Loteria representa uma sociedade que renunciou à liberdade de pensar e escolher. O ritual anual é uma âncora, um marco, uma certeza em meio ao caos potencial. Ninguém se responsabiliza pelo apedrejamento porque todos participam. Ninguém é culpado, porque a escolha veio do sorteio. O sistema, embora absurdo, oferece segurança. É assim que sempre foi feito. E aqui está o ponto essencial. O medo da liberdade leva à adoração da tradição, mesmo quando ela é destrutiva. Fuga da liberdade. 3 caminhos para a servidão. Fromm identifica 3 principais mecanismos pelos quais as pessoas fogem da liberdade: autoritarismo, submissão a uma autoridade externa. A pessoa se sente segura por obedecer. Transfere sua responsabilidade moral a outro. Destrutividade. Quando a liberdade é insuportável, o indivíduo tenta aniquilar o mundo ou a si mesmo, para escapar da angústia. Conformismo automático. A pessoa se molda ao grupo, à sociedade, ao modo certo de viver. Não decide por si, mas repete o comportamento alheio. Em A Loteria, vemos os 3 mecanismos em ação. A autoridade está difusa, mas presente. O ritual tem um administrador, o Senhor, Summers, e um formato inquestionável. A destrutividade se expressa no próprio apedrejamento, um ato de violência canalizado para preservar a ordem. E o conformismo é absoluto. Ninguém ousa questionar, ninguém rompe o ciclo. Esse quadro é ainda mais perturbador porque nos mostra que a opressão não precisa de tiranos para existir. Ela pode ser sustentada pela própria comunidade, pelo desejo coletivo de evitar a dor da autonomia. A zona de conforto moral. É importante notar que o conto de Jackson não apresenta personagens maliciosos. As pessoas são normais. Há risos, conversas, expectativas. Não há sadismo evidente. A violência surge como uma função moralizada da cultura, como uma tradição que ninguém quer quebrar. Isso nos leva à noção de zona de conforto moral. Fromm destaca que muitos comportamentos destrutivos se mantêm não porque são desejados conscientemente, mas porque representam um modelo de estabilidade psíquica. O sujeito se sente bom apenas por cumprir o que é esperado. A moralidade não nasce do julgamento interno, mas da adesão externa. A comunidade da vila prefere uma falsa moral segura a uma ética autêntica e incerta. A liberdade moral implicaria escolher o bem por conta própria e arcar com o peso dessa decisão. É mais fácil seguir o fluxo, apedrejar com todos, e ir dormir em paz dizendo: era o certo a fazer. A modernidade e os novos rituais. O que torna a loteria tão poderosa e tão atual é que ela não fala apenas do passado. Ela aponta para o presente e para o futuro. Fromm, escrevendo em plena ascensão dos regimes totalitários, já alertava: o medo da liberdade leva as massas a buscar líderes fortes, tradições rígidas, explicações simples. O que vimos no fascismo, no nazismo e em outras formas de autoritarismo foi exatamente isso: a promessa de segurança em troca da autonomia moral. Hoje, vemos isso em novas roupagens. A loteria não precisa mais de um bilhete e um sorteio. Ela se manifesta em cancelamentos virtuais, em violências raciais legitimadas,
em desigualdades estruturais aceitas com normalidade. A sociedade moderna ainda busca sacrificar o outro para manter sua estabilidade. E muitos ainda participam desse apedrejamento simbólico, não por maldade, mas por medo. Medo de pensar por si mesmos, medo de errar, medo de estar sozinhos na responsabilidade ética. A liberdade exige coragem, e muitas vezes essa coragem está ausente. A saída, o amor e a autenticidade. Mas Fromm não é apenas um crítico. Ele também oferece um caminho. Em outras obras, como A Arte de Amar, ele afirma que o verdadeiro antídoto para o medo da liberdade é o amor maduro, aquele que nasce da aceitação de si, da coragem de ser, da vontade de se unir ao outro sem submissão. Ser livre é um risco. Exige enfrentar a dúvida, assumir responsabilidades, suportar a angústia da escolha. Mas é também o único caminho para uma vida plena, ética, autêntica. Fromm acredita que o ser humano pode evoluir, pode sair da alienação, pode abandonar os rituais destrutivos, pode construir uma nova cultura baseada na consciência e na empatia. A liberdade não é algo dado, é algo conquistado. O apedrejamento interno. Se pensarmos em A Loteria sob essa lente, talvez o ritual mais trágico não seja o apedrejamento final. O verdadeiro apedrejamento acontece internamente, quando cada personagem abdica de sua consciência, quando matam o senso de escolha, quando enterram a dúvida, quando aceitam que sempre foi assim é uma resposta suficiente. Isso nos leva à pergunta central: quantas vezes sacrificamos nossa liberdade por medo? Quantas vezes deixamos de agir, de falar, de discordar, só para manter a sensação de pertencimento? Quantas vezes repetimos gestos, crenças, discursos, sem saber por quê? A Vila de Shirley Jackson é um espelho escuro, mas necessário. Ele nos mostra que o mal não se impõe apenas com força. Muitas vezes, ele se instala com doçura, com costume, com silêncio. E nós o deixamos entrar, não porque somos ruins, mas porque tememos a vertigem de sermos livres. Parte 5. Quem somos nós na loteria moderna? O ritual continua. O conto. A Loteria, publicado por Shirley Jackson em 1948, continua a inquietar leitores mais de 7 décadas depois, não porque apresenta monstros, mas porque não apresenta nenhum. O que nos assusta não é a presença do mal, mas sua banalidade, sua normalidade, sua integração completa à vida comum. Ao longo deste ensaio, vimos como o ritual narrado por Jackson é um espelho de mecanismos humanos profundos. Em René Girard, compreendemos o sacrifício como técnica social para evitar o caos. Em Hannah Arendt, vimos a obediência sem pensamento como a fonte do mal moderno. Carl Jung revelou que o bode expiatório carrega nossa sombra coletiva. Erich Fromm, por fim, mostrou que o maior perigo é o medo da liberdade, que nos empurra para o conforto da conformidade, mesmo que isso custe uma vida. Agora, olhamos ao redor e nos perguntamos: em que loteria vivemos hoje? E quem estamos sacrificando? O rito invisível do presente. Na Vila de Jackson, o sorteio é público, mas a lógica é invisível. Ninguém explica a razão, ninguém questiona o propósito. O que importa é o funcionamento do sistema. Isso nos aproxima de nossas próprias instituições, sejam políticas, econômicas, digitais ou culturais, nas quais decisões absurdas são naturalizadas pela repetição. Nosso mundo contemporâneo está repleto de loterias morais. Quem perde o emprego por causa de um algoritmo? Quem sofre violência nas mãos de uma autoridade treinada para proteger? Quem é cancelado nas redes sociais por uma frase fora de contexto? Quem não é ouvido por falar uma verdade inconveniente? A lógica é sempre a mesma. Foi o sistema, foi o algoritmo, foi o sorteio. E assim, ninguém é culpado, mas alguém sempre paga. O novo bode expiatório. René Girard nos ensinou que as sociedades sacrificam para manter a ordem. Mas hoje, o sacrifício nem sempre é físico. Muitas vezes, ele é simbólico, econômico, psicológico, reputacional. A nova loteria sorteia alvos constantemente. O estrangeiro, tornado ameaça. O pobre,
tratado como peso social, a mulher, silenciada por ousar falar, o negro, controlado por uma polícia mais vigilante, o gay, o trans, o estranho, o que não se encaixa. Cada grupo socialmente vulnerável tem sua pedra simbólica arremessada de tempos em tempos, para manter o equilíbrio ilusório de uma sociedade que não quer olhar para seus próprios monstros. O silêncio da multidão. Hannah Arendt, ao analisar Eichmann, descobriu que o mal mais destrutivo não vem do ódio, mas da ausência de pensamento. A vila em A Loteria não é composta por vilões, é feita de gente comum, gente que diz, vamos logo com isso, gente que se acostumou. Essa é uma das grandes tragédias do mundo moderno. Nossas loterias continuam porque ninguém se levanta para interrompê-las. O silêncio, o conformismo, o medo de parecer diferente, tudo isso sustenta os rituais. Quem ergue a voz contra o costume corre o risco de ser o próximo sorteado. Por isso, a maioria escolhe o anonimato da multidão. Carl Jung nos mostra que essa repressão da consciência individual gera projeção. O mal que não assumimos em nós precisa ser jogado em alguém. E assim, a vítima de hoje é apenas o recipiente da sombra coletiva. Quem tem a pedra na mão? É tentador nos imaginarmos como Tessie Hutchinson, a mulher que protesta, que diz, isso não é justo, quando é escolhida. Mas a verdade é mais dura. Quase sempre somos parte da multidão. Jogamos a pedra sem perceber. Compartilhamos a fake news. Rimos da humilhação pública. Seguimos a manada. Julgamos. Silenciamos. Erich Fromm diria que isso acontece porque pensar por si mesmo dá vertigem. A liberdade exige que sejamos autores de nossa própria ética, e isso é mais difícil do que obedecer ordens ou seguir tendências. É mais fácil repetir um ritual, mesmo que ele machuque alguém, mesmo que ele mate, porque o ritual, por mais cruel que seja, dá sentido. Ele une, dá identidade, reforça a moral do grupo. Pedra na mão nos torna parte de algo, mesmo que esse algo seja um crime. Desativar a loteria. Um ato de coragem ética. A única maneira de romper com a lógica da loteria é a construção de consciência individual e coletiva. Isso exige enfrentamento, exige ética, exige a recusa em participar de sistemas cujo funcionamento demanda vítimas periódicas. Mas aqui está o problema central. O primeiro que se recusa é, quase sempre, o próximo a ser apedrejado. É por isso que os rituais continuam, porque poucos estão dispostos a pagar o preço de ser o primeiro a dizer não. Jackson nos mostra isso de forma trágica. Não há herói. Não há redenção. O sistema é mais forte que qualquer indignação. Hoje é Tessie. Amanhã pode ser outro. Mas a loteria segue. Nós, os filhos do rito, vivemos em sociedades com instituições modernas, tecnologias avançadas, democracias formais. Mas como dizia Fromm, o homem moderno é ainda um ser arcaico em sua alma. Deseja segurança, deseja pertencer. E para isso, às vezes se torna cúmplice do inaceitável. Foi o sistema. A regra é essa. É só um meme. Não fui eu que inventei. Todas essas frases são versões modernas da aceitação do ritual. Cada uma delas é uma forma de dizer: vamos logo com isso. Se não questionarmos a loteria moderna, continuaremos a repeti-la, em novas formas, com novos nomes, mas com a mesma essência, a lógica do sacrifício como manutenção da ordem. A pedra cai em nossas mãos. A pergunta que resta não é mais sobre o conto de Jackson. A pergunta é: quem somos nós, agora? Somos os que aceitam o sorteio? Somos os que temem ser escolhidos? Somos os que jogam a pedra com os olhos fechados? Ou somos os que ousam abaixar a mão? A loteria não precisa continuar, mas sua interrupção exige coragem, lucidez, compaixão, reflexão, tudo o que o ritual coletivo nos ensina a abandonar. A luz na consciência. O mundo não precisa de mais rituais violentos. Precisa de consciência, de empatia, de pessoas que, como dizia Arendt, se recusem a parar de pensar, que, como sugeria Jung, confrontem sua própria sombra, que, como alertava Fromm, aceitem o risco da liberdade. A loteria acaba quando alguém, finalmente, se levanta antes do sorteio e diz: isso é errado, e eu não vou participar.
Talvez seja linchado. Talvez seja ignorado. Talvez mude o mundo.